bem-vindos ao podcast O Canteiro, o canal de educação profissional voltado ao ecossistema da construção civil. Fala, Henrico, como é que você tá, cara? Fala, André. Graças a Deus, tudo bem. Tudo ótimo. Vamos fazer uma resenha hoje, então? Positivo e operante. Que E hoje legal. a resenha vai ser meio maluca, mas a gente vai falar sobre frustrações. Legal. A gente vai falar sobre coisas que dão errado e que eventualmente não precisariam dar errado. Né? Sim. E, bom, isso me lembra daquela música do Charlie Brown, que fala assim, nossas histórias, os dias de glória, né? Dias de luta e dias de glória. Né? Tem muitos dias de luta. Dias de glória são menos. Nem tantos, né? Exatamente. Mas é importante porque a gente também, quer dizer, dentro da nossa lógica, o objetivo é contar coisas para vocês que já aconteceram com a gente para ver se vocês evitam de fazer. Né? Então, essa coisa do... Dividir experiências, né? E frustrações é o tipo da coisa que parece que quando o cara é experiente, não sei o quê, ele não faz merda, né? Mas se faz. Né? Sem dúvida. Então, dentro de uma obra, eu acho que os piores momentos, tirando problemas de segurança do trabalho, que isso a gente vai tratar depois com mais calma, são de perdas e furtos de materiais. Ou seja, fatalidades é uma coisa, isso não é uma fatalidade, né? Exatamente. Entendi. Então, isso são processos que ou são mal desenhados, ou são mal executados, ou tem gente com má fé no processo. Que isso acontece, e não é pouco. Né? Sim. E aí tem um negócio que é importante deixar claro, que assim, eu já vivenciei má fé de diretores de grandes empresas, Caramba. de gerentes de engenharia, de engenheiros residentes, de estagiários e de operários. Não há classe para má fé, né? Exatamente. E aí, bem-vindo ao Brasil. Se vocês cabem, Na verdade, eu acho que isso acontece em todo mundo, é um mundo, né? Mas aqui eu acho que a gente tem processos mais frouxos. Sim. Então, eu queria comentar sobre esses processos e o que a gente precisa olhar para evitar maiores problemas. Sabe o que é o mais louco? Uma vez eu estava conversando com um cliente, também multinacional, empresa de origem europeia, portuguesa, e falando um pouco sobre isso, né? Brasil e tal. E ele falou assim, cara, acontece no mundo todo. Só que a magnitude às vezes é diferente, né? Então, desvios e algumas certas, vamos dizer assim, inconsistências para tentar ser polido, né, nesse mundo, acontecem em todo lugar. Inclusive com os europeus. Mas é uma coisa mais restrita, mais comedida, as coisas funcionam, tem um término, né? A gente aqui, extrapolando, a gente vai falar sempre do meio privado, acredito eu, não sei se vai trazer histórias de atendimento ao meio público, mas quando a gente entra na esfera do meio público, isso talvez até às vezes seja impulsionado, né? Ou tenha mais ainda desvios. Então, só para a gente deixar bem, vamos dizer assim, cercado, vamos falar um pouquinho sobre essas vulnerabilidades, essas frustrações que podem ocorrer. Mas é dentro do canteiro de obra. Dentro não tem nada a ver com um universo externo. Perfeito, né? perfeito. É o que está sob nossa capacidade de gestão. Perfeito. Isso eu acho que é ótimo. É o que está dentro dos nossos limites, né? Exatamente. Excelente, excelente. Bom, então, voltando, eu acho que existem 3 possibilidades de ter problemas. Um é um processo mal desenhado, outra é incompetência e outra é má fé. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho de cada um desses tópicos para poder melhorar e dar essa visibilidade para todo mundo. Né? Perfeito. Então, processos. A gente precisa entender que toda organização deveria ter o que o PMI chama de ativos de processos organizacionais. Ou seja, tem que estar escrito e desenhado todos os processos que a gente tem que seguir
Não é no improviso. Devem ser pré-estabelecidos, né? Exatamente. Não é assim, na obra lá o cara faz assim ou faz assado. Então, se você está no campo e você não sabe como é que faz para fazer um recebimento de alguma coisa, você tem que cobrar a tua empresa, entendeu? Então, não é algo que é, digamos, padrão como você tem que se portar perante um recebimento de materiais. Não, eu acho que pensamento prévio é maravilhoso, porque o improviso tu deixa passar qualquer coisa, desde até receber um concreto e não extrair o número de corpo de provas mínimo X. Isso é uma besteira. Isso é uma besteira que eu tô falando, mas Sim. se tu não tiver um processo, tu vai deixar passar. Sim, então, ou você não vai mapear direito e na hora que der algum problema no concreto, aonde que foi? Exato, E e foi o terceiro acontece. caminhão, deve ter sido mais ou menos, né? Não, e na pauleira, coisas simultâneas, aí dá um problema e tu tava recebendo 3 frentes de concretagem ao mesmo tempo. Qual que era mesmo? E já era, esquece. Então, assim, o que acontece? Quando você começa a desenhar a tua obra, você desenha qual a tua equipe administrativa, quantos caras você vai ter para fazer determinadas funções. Uhum. Então, quem que recebe material? Tem um almoxarife, tem um auxiliar, tem um não sei o quê. Suprimentos. Se não tiver, não vai conseguir fazer o controle. Sim. Então, isso não tá só sob responsabilidade do cara que está no campo. Isso está no planejamento geral do negócio. Entendeu? Sim. Então, a empresa, ela deve, na hora que ela montar a sua equipe, ela tem que ter claro que, putz, eu quero conferir a metragem cúbica de cada caminhão. E aí, para conferir a metragem cúbica de cada caminhão, você tem que botar uma pessoa lá em cima, meter um varão na parte alta, na parte baixa, pegar, tirar uma média e chegar num volume de areia. Isso demanda um tempo. Sim. Se você imaginar que quantos caminhões de areia entram na obra, quantas carretas de cimento que entram na obra, quantos não sei o que entram na obra, se você não tiver mão de obra para cuidar disso, você não vai cuidar. Não, e até eu queria deixar uma provocação aqui. Eu acho que, às vezes, pensando aqui pro lado da empresa, às vezes mais importante do que pensar nas pessoas é pensar nessas funções, né? Caixinhas como se fossem chapéus. Porque às vezes a galera trabalha numa empresa não tão grande assim, que tu não vai ter uma pessoa para cada coisa. Mas talvez você desenhar o processo para saber, olha, tem um momento que é aferição, que é recebimento, que é conferência, que é não sei o quê. Mas eu só vou ter 2 caras, tá bom? Tu tem aquela lista de atividades e funções e o cara vai no dado momento tirar o chapéu de, sei lá, fiscal e colocar o chapéu do recebimento. E ele vai lá e vai fazer o processo do recebimento. Então, não necessariamente, galera, que tenha as pessoas para cada coisa dessas. Mas é importante desenhar essas funções, esses momentos, esses chapéus, para que nunca deixe um de fora e aí que os burros vão para a água, né? Sim. Por exemplo, receber material hidráulico. Todas aquelas conexõezinhas. Demanda uma cara de tempo. Sim. Se você não tem alguém que sabe o que é um T, um NIPL, um não sei o quê. Se eu quero união ou conexão ou junção, aí já era, né? Sabe? Então, assim, o cara que vai receber esse negócio, ele tem que ter competências para isso. Sim. E isso não é absolutamente simples e qualquer um sabe, né? Sim, sim, sim. Então, assim, todas essas atividades, elas demandam gente qualificada para fazer. E processo, né? Não é chegar e contar a esmo. Não, não, calma. Primeiro tu vai contar só esse tipo de barra, depois aquele tipo de barra, e tu vai seguir essa ordem. Quando der falta, tu não pula pro próximo. Tu vai fazer uma anotação, tu vai fazer uma rejeição, até eu não sei como é que é o processo, mas tu tem que ter ações previamente pensadas, né? Positivo. Então, isso é uma das coisas que tem que acontecer. Então, você tem que ter um processo, você tem que ter um responsável e você tem que ter uma auditoria. Eu, muitas vezes, cheguei no cara do almoxarifado e falei assim, e aí? O que está chegando agora? Ia lá conversar, ver o cara fazendo, entendeu? Sim. Não é a minha função receber material, mas se os caras que estão dentro da minha equipe não estão sendo
auditados, treinados e não sei o quê, esse troço não vai dar certo. Então, precisa ter essa visão. Entender, quando você vai começar um trabalho, você precisa entender como são os processos, quem são os responsáveis e quem vai auditar isso daí. Tá? E tem um negócio que vem mais do mundo do business, principalmente do mundo das atividades financeiras dos negócios, que é, o verbo não é confiar, é conferir. Então, por mais que tu confie naquele profissional que está lá, fala, tá, deu tudo certo, deu tudo certo. Em momentos, é bom um double check, é bom tu ir lá e ver o dando certo dele, que muitas vezes essa pessoa mais sênior, mais experiente, mais gabaritada, ou simplesmente, de fato, responsável pela obra toda, vai olhar lá e vai ver alguma parte do processo talvez ineficiente ou talvez até provocando erros ou falhas. Vai lá, não, peraí, isso aqui vamos ajeitar para aquilo lá. Então é importante a conferência e não a confiança. Confiança a gente tem que ter, ok, mas às vezes eu comento, antes de que me prove o contrário, a gente tem que confiar nas pessoas. Mas tu tem que ter processos para que tu consiga ter seguranças mínimas, Exatamente. né? Então, essa é uma linha. E o que acontece com que problemas você tem na hora em que isso falha? Né? Então, imagina que você está no meio da execução de um serviço e você descobre que acabou o material. Ou que tal material não tem aí, não sei o quê. Não, mas isso aqui foi comprado, não foi comprado, vai ver, não sei o quê. Você vai interromper uma frente de trabalho. Eventualmente, você vai descobrir que esse material foi comprado, né? A nota está na nota fiscal. Esse negócio não foi conferido ou foi furtado ou o quê? Quando? Não sabe. Então, é o tipo da coisa que atrapalha muito a obra, você perde prazo e você gasta um dinheiro que não estava previsto gastar, porque alguma coisa no processo não foi bem tocada. Né? Não, e olha, desculpa o francês, as merdas que podem acontecer, né? É uma analogia com cozinhar. Então, vou fazer hoje um prato especial. Se tu não checa a lista dos ingredientes, vai no mercado, compra tudo e traz, fala, vou ver lá o que eu tenho em casa e vou fazer, corre o risco de tu estar no meio do processo, o negócio tá no forno, agora precisa jogar tal coisa, não tem. O que acontece? Desandam, né? A tua culinária do dia. Sim. A obra é a mesma coisa, né? Então, tem que ter alguns questionamentos, tem que ser postos sempre. Né? Então, elenquei aqui. Quem recebe? Quem treina a equipe? Quem audita a equipe? Como é que são feitos os controles de estoque, entrada, saída e tudo mais? Quais são os critérios de recebimento? Porque eventualmente alguma coisa você recebeu, mas ela não está dentro do padrão de qualidade que você precisa. Perfeito. Como você está estocando e aí como está sendo controlada a entrada e saída e tudo mais. Sim. Eu já tive casos de, ainda na linha de não ter má fé, mas, por exemplo, a gente alugou um equipamento, na hora que vai devolver, o cara da locadora vira e fala assim, não, aqui a embalagem, você quebrou a embalagem. Era uma caixa onde entrava o equipamento, não sei o que, papá, não, tá quebrado, não sei o que. Aí você vai conversar com o cara, não, mas quando chegou assim. Assim, chegou assim, cadê? Como é que você... não... Quando tu recebeu, não verificou quebrado? Se verificou, comunicou de alguma forma? Então, é muito, assim, às vezes você acaba... Isso é má fé do cara que tá lá do outro lado, né? Do teu fornecedor. Não, ou às vezes até ignorância. Porque vai que ele também não conferiu, ninguém conferiu. Ele vai botar o preju no dele? Não vai. Um exemplo é o aluguel de carro. Cada vez mais está fácil alugar um carro. Sim. Antigamente, tu tinha que quase que fazer uma doação de sangue lá para fazer a doação de carro. A doação de carro, a locação. Hoje está mais fácil. Hoje tem postos de locação que tu vai lá, o carro tá lá, tu coloca uma senha no celular, o carro abre, tu pega e vai embora. Mas qual é a sacada? Cara, olhar o carro. Aqui em São Paulo, pelo menos, o que estava acontecendo de casos de que tu ia lá e pegava um carro, quando tu ia olhar tava sem macaco, sem step, já tinham roubado. Mas tu não conferiu quando tu pegou.
E aí a empresa Você fala, vira pai da criança. você perdeu, tu vai ter que pagar. Mas eu não vi, não sei, então... Aí a galera que aluga carro, tenho certeza que nos acompanham, sabem. Tem que ir lá, o carro abriu, olha se tá tudo lá, olha se o carro tá sujo. Mas o carro tá muito sujo, tem que colocar lá que tá sujo, senão tu entrega e te cobra uma lavagem, vê se ele tá arranhado, vê não sei o quê. Cara, é a mesma coisa pra tudo. Agora imagina pra todos os componentes de uma obra. Tu recebeu um negócio e tu não conferiu que a rosca tava espanada, sei lá. Aí o dia que tu vai montar, ele tá sem rosca. E agora? Então, deve ser, assim, multiplicado exponencialmente a dificuldade de alugar um carro e receber material em obra, né? E, de novo, voltando, a responsabilidade por gerar processos é da empresa. Uhum. Então, o nosso amigo jovem engenheiro, não sei o quê, ele tem que entender como tem que ser feitas as coisas. Ah, se vira aí. Não vai dar certo. Não vai dar Né? certo. Não, ele vai se virar, do jeito dele. Se for eficaz ou não. Sim. Então, é muito importante esse tipo de coisa para a gente estar falando de coisas que não tem má fé. Uhum. Aí depois a gente entra numa outra categoria. Né? Então, eu já vi coisas muito bizarras, como por exemplo, os caras roubar um martelete na obra. Caramba. Não dá para botar um martelete na mochila, né? Nem na cueca, né? É um martelete. Então, você fica assim, como é que isso acontece? Não sei o quê. Até um dia que eu peguei um cara roubando. Olha só. Então, o que o cara fazia? Botava o martelete dentro de um saco de entulho e jogava na caçamba. Ia mais tarde E lá. aí, de noite, o cara ia lá e pegava na caçamba. Mas como é que eu peguei? Eu estava parado na obra, olhando a movimentação, e veio um cara carregando um saco de entulho todo torto, não sei o quê, e colocando no cantinho da caçamba. Colocou com todo o cuidado o entulho. Meu, tem Opa. alguma coisa errada aqui, né? Aí eu chamei o mestre, falei, meu, dá uma olhada ali. E aí, pá, o cara tava roubando um martelete. Meu Deus. Segurança é o tipo da coisa que é muito complicado. Via de regra, as coisas acontecem em finais de semana. Noturno, talvez. Coisas que o pessoal, hoje em dia, a maioria das obras coloca câmeras. Aí você tem que colocar as câmeras e você tem que ter a câmera gravando num lugar onde ninguém possa ir lá e desligar a câmera. Então, assim, tem toda uma lógica de você prestar atenção que se você simplesmente falar, ah, não, tem câmera aí, e boa, em algum momento vai dar merda. Ou redundância, né? Tipo, a câmera leva para um DVI em algum lugar e nesse lugar tem outra câmera. Ou seja, a pessoa que for lá desligar vai estar registrado, Sim. o último que entrou, né? Mas é terrível, os cuidados são... Sim. Quanto maior a obra, maior a estrutura, mais você tem que tomar cuidado. Isso também vai naquela linha do nosso episódio de riscos, né? Sim. E aí o pessoal fala, uma das estratégias é terceirizar o risco, né? Mas, como diriam os gaúchos, Mas vá. tem que tomar cuidado com coisas. Como eu já tive situações em que eu acionei o seguro e aí o seguro vai na obra e fala, cadê o sistema de vigilância que deveria estar instalado fazendo não sei o que, eu quero As ver. letrinhas miúdas. Aí na letrinha miúda você se perde e você não conseguiu resolver o problema. Ficou na tua... Você achou que transferiu o risco, mas você não transferiu o risco. Não, que eu acho que até para transferir tem que ser processual e organizado. Se tu fizer desorganizado, tu não vai conseguir transferir. Exatamente. E é muito processo, né? Por exemplo, sei lá, se numa situação dessas você desenha um processo do descarte de entulho, talvez tu iniba coisas que saiam no entulho. Sei lá, vai ter que chegar lá e vire o saco não fica inteiro. X, né? Não. Mas eu acho que tudo recai em processos bem pensados e que requer maturidade de quem está projetando esse processo. Né? Aí tem outros problemas que acontecem que aí você vê má fé dentro da equipe de gestão de obra. Que eu já tive problemas desse tipo. E aí, qual a estratégia? Você precisa ter uma
uma estrutura em que ninguém seja o único responsável por algo. Então, medição de empreiteiros. Você tem um estagiário, você tem um engenheiro júnior que faz a medição, e aí depois você tem um gerente que verifica, Que libera. aprova, não sei o que, e blá, blá. Esses dias passou num jornal, isso é obra pública, um desvio que uma obra que estava paga tipo 60%, 70%, tinha executado 15%, 20%. E aí, quando ia ver, tinha assinatura do fiscal, tinha assinatura do não sei o quê, tinha assinatura de um juiz. Meu Deus. Que estava malcomunado. Então, assim, chega uma hora que realmente é difícil. Mas, numa estrutura de obra, numa condição assim, você precisa ter um double check. Sim. Sempre. Mesmo que isso gere algum mal-estar. E teve um caso numa obra que eu era o responsável, que o residente estava malcomunado e a pessoa que estava abaixo do residente pegou e falou, não, isso aqui está errado. E o cara querendo que ela assinasse, a pessoa assinasse o negócio, Sim, dizendo é que estava um certo, cargo não sei o quê. acima, e agora? E a pessoa bateu o pé e falou, não, tá errado, não vou liberar. Até que me passou a bucha, eu Caiu fui em ver ti. e não sei o quê, entendeu? Então, assim, as pessoas, você tem que treinar as pessoas Dá clareza na função das pessoas. para que na hora em que elas enxergarem que tem alguma coisa que não concordam, se posicionar. Sim. Quando você vê estruturas organizacionais de alto risco, por exemplo, você já viu aqueles filmes de submarino? Que tem o comandante e tem o imediato. Né? Sim. Aí o comandante fala, o imediato repete e aí a ação é tomada. Né? E se não forem os dois falando, não acontece. Né? Sim. Se tiver alguma discussão entre os dois, o processo não flui. Então, é muito legal isso, que você tem que ter mais que um no processo para que esteja todo mundo validando. Se está todo mundo malcomunado, aí ferrou, né? Mas não é normal isso. Aliás, é bem raro. Né? E a gestão de gente, né? Porque nesse caso, se esse imediato tem receio da postura dele, talvez por medo do emprego ele possa ceder. Mas uma clareza, às vezes até de uma chefia, de uma direção, de falar, olha, vocês todos fazendo o certo estarão seguros, o cara se sente seguro em fazer o certo. E tu tem que ter essa clareza com todos, né? Escopo, funções. Falar, olha, se der uma merda, mesmo que venha de cima de ti, tu também é responsável. E aí dá responsabilidade, dá peso, dá poder pro cara, também funciona. Sim. Tem um negócio que hoje em dia está na moda, que é o tal do compliance. Sim. E que trata desse tipo de coisa também. Sim, né? totalmente. Então, os pilares de compliance são prevenção, detecção e correção. Então, existe essa lógica num processo e isso tem que ser vertical, de cima a baixo, dentro da estrutura da empresa, isso tem que estar acontecendo. Então, esses valores, eles têm que ser levados para a obra. É engraçado esse negócio do compliance, porque virou uma coisa que assim, ó, quem sabe a gente propõe, tem compliance, então vou ter que fazer certo. Parece que, né, virou uma régua de faça o certo, porque justamente baliza ou delimita, ou fiscaliza que a coisa seja feita certa. E põe limites, né? E Quer põe dizer, limites, se perfeito. você passar daqui, você está fora. Exato. Então, isso é bastante importante e essa cultura, ela tem que estar impregnada na empresa. Uhum. Então, de novo, galera, muita coisa não é responsabilidade única do campo. Essa responsabilidade é da estrutura toda da empresa. E se você se sente sem esse apoio, você tem que cobrar isso da empresa. Então, essa pegada de estar estruturando esses valores e tudo mais, ela acontece de cima para baixo e dentro do teu canteiro tem que acontecer. Isso é tua responsabilidade fazer com que
se dissemine esse conhecimento, essa coisa, ter responsabilidade. Então, se o cara que é o administrativo, ele tem na estrutura dele um almoxarife, o administrativo tem que ter condições de ir lá e cobrar, treinar, validar, checar. Controle de estoque. Em grandes organizações, em supermercados, não sei o quê, tem um dia do ano que o cara fecha a loja para fazer o balanço, né? Não é que a gente tem que parar a obra, mas a gente tem que estar fazendo balanços, a gente tem que estar entendendo se tudo que a gente comprou, não sei o quê, está sendo usado, né? Está sendo preservado, cuidado. Tem muitos materiais que têm muito valor agregado, tipo cobre, né? Cobre. Então, E às vezes peças, né, de bronze, latão, registros, etc. isso tem que estar guardado numa condição diferente. Tem que Tem um ter... mecanismo de liberação dentro da obra diferente, né? Com certeza. Então, e assim, tem um negócio que tem que ficar muito esperto, que às vezes a gente acha que, não, está terceirizado, é do empreiteiro, não tem problema. Mas, quem dá segurança para o canteiro é o contratante. E via de regra, as empreiteiras, elas dizem que não dão a segurança do canteiro. E é verdade, né? Quer dizer, como é que você faz para garantir a segurança de um espaço em que você é um terceiro? Perfeito. Então, E isso é uma ótica ótima, porque eu, por exemplo, sempre enxerguei que se você compra um material e contrata mão de obra, qual é a pulga atrás da orelha? Os caras vão desperdiçar, os caras não vão cuidar, não vão estar nem aí. Qual é o movimento que o mercado fez? Tá bom, então eu vou contratar mão de obra e o cara que põe o material, então tá na dele. Tudo bem, talvez o controle de desperdício na execução, na falta de cuidado, treinamento do cara, contorne, mas não o roubo, a falta de organização, liberação, etc. Porque esses problemas todos têm. Então a gente acha, beleza, contratei o empreiteiro, então não terei. Não, na verdade é que tu não tem, mas ele terá. E alguém vai pagar essa conta e invariavelmente vai ser tu, né, ainda. Então tem que ficar bem atento. Eu gostei muito dessa sua colocação. tem uma outra coisa que a gente tem que estar sempre em mente, que uma obra é um ente quase que vivo, né? Então, quando você estuda a implantação, você fala assim, vou deixar essas coisas aqui, aqui eu tenho uma portaria, aqui eu tenho um nível de segurança X. Mas, com o decorrer da obra, aquele lugar que estava ok, não sei o quê, deixou de estar ok. Sim. Então, normalmente a galera bota no subsolo as coisas. Só que chega uma hora que você tem que tratar o piso do subsolo. Então, tem que tirar tudo que está lá e botar em outro lugar. Nessa, é perfeito para dar merda. A transferência do lugar, né? A movimentação do então tira tudo que estoque. está no subsolo 1 e bota no subsolo 3. E aí, sabe? Então, a gente tem que ter sempre o cuidado de entender os riscos dos processos. E não adianta a gente só estar focado em produzir, porque de repente uma falha lá do outro lado faz com que você perca todo o trabalho de otimização, toda aquela pegada de Alta eficiência. porque falhou num negócio que... E não tem como, depois que você estiver lá terminando a obra e falar, puta, faltaram 50 torneiras, aí você vai ligar para o escritório e fala assim, manda mais 50 torneiras. Esse troço com certeza vai chegar lá em cima. Vai chegar mal. Exatamente. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, por isso estava falando de... Os dias de luta são todos, né? A gente tem que estar sempre ligado, sempre atento e entender essas dificuldades, porque elas são a nossa vida. Tem um conceito, e só para finalizar, que é muito, muito interessante, que vem da química e que acabou depois indo para a administração, que chama entropia. Então, tudo na natureza caminha para a degradação, para o caos. E isso acaba sendo levado para os modelos de administração. Se você não cuidar das coisas, elas vão degringolar.
não tem chance de por... Dela se alinhar sozinha, né? Sim. Então, inercialmente, as coisas vão dar errado. Se você não movimentar, não se esforçar, vai dar merda e Sim. e ferrou. E uma coisa que tu estava colocando da pessoa responsável em campo é dividir isso com a empresa, né? Na verdade, colocando assim, cobre da sua empresa. Mas muitas vezes as empresas são pequenas. Então aquilo ali é novo para o teu contratante, ou como é que é o termo que tu usou recentemente, foi o... Me esqueci agora o nome. Não era Qual que era? promotor. Ah, o patrocinador. Patrocinador. Então, às vezes para o teu patrocinador, aquilo também é novo. Aí o que tem que fazer? Tem que assistir o nosso episódio de gerenciamento de risco e dividir os riscos, né? Então, se está à frente do negócio, o negócio ainda é pequeno, o negócio é intermediário, tu não tem todas essas pessoas para todas essas funções. Tem que saber que essas funções, só porque não tem as pessoas, não significa que elas não devam deve deixar de fazê-las. Não, alguém tem que fazer em algum momento. Então organize isso e quando tiver alguma lacuna de vida, olha, chame lá os sócios, o patrocinador e fale, olha, a gente startou esse negócio e não pensamos nisso. Isso aqui pode dar esse nível de merda. Então tá todo mundo ciente. Beleza, beleza. Dividiu, né, aquele risco. Porque se você não dividir da merda, ela é toda tua. Isso é uma coisa, exatamente, né? Sirva-se. Então, é a maior dica aí. Mas é isso, André. A ideia era eu lembro que tu estava falando bola também de ignorância ali não era ignorância, ignorância era o que eu queria colocar, que era na má fé também, mas também tem não só uma má fé, mas tem a ignorância das coisas. Às vezes as pessoas não fazem, não é porque elas estão de má fé, mas às vezes por ignorância, né? Não, então, é aquela coisa que eu coloquei no começo. Você tem que ter processos e você tem que ter pessoas que estejam treinadas para fazer esse negócio acontecer. Sim. Então, assim, se você bota uma pessoa lá e não treina ela não sabe, ela é ignorante, né? Ou depois tem a questão de ser incompetente. Isso, era incompetente que eu queria puxar a palavra. E incompetente é que não tem competência, não é que a pessoa é ruim. Perfeito? É simplesmente porque ela não está capacitada para fazer alguma coisa. Ela não tem aquela competência. Então ela é Exatamente. incompetente. Isso é que nem ignorante também, né? Às vezes a gente diz, olha, o fulano é ignorante. Fala, como assim? Não, ele é ignorante em Todos tal somos, assunto. né? Todos somos, né, em algum assunto e muitas vezes em diversos. Em vários. Em vários. Quando você acha que não é em vários, é porque tu é mais ainda, né? Porque tu até desconhece os assuntos. Mas sim, é isso mesmo. Gostei bastante, eu acho que é muito legal dividir isso. É um bate-papo, né? Mas são riscos e coisas que acontecem com todos, mesmo os que têm alta experiência. Então, atenção aos pequenos detalhes, confiram, pensem antes, né? Projetem, pensem nas coisas do futuro, que a coisa vai dar certo. E qualquer coisa, galera, comenta, questiona. A gente está aqui para trazer primeiro os conceitos mais básicos e depois, na medida em que vocês estiverem demandando, a gente vai partir para detalhar mais informações e trabalhar mais a fundo nos assuntos, tá bom? É isso aí. Fazer parte disso é construir conhecimento junto com a gente. Positivo. Muito obrigado a todos. Valeu, e até a próxima. Galera. Até.